Apenas para registrar que essa semana a bancada do Distrito Federal, que tenho a honra de coordenar, fez uma reunião com a coordenação do movimento dos professores do Distrito Federal, que se encontram em greve há 39 dias, buscando construir uma alternativa através do diálogo para pôr fim a esse movimento. Nós reconhecemos as reivindicações como reivindicações legítimas. É importante registrar que entre as 28 categorias existentes no Distrito Federal, do maior para o menor salário, os professores estão em 24º lugar, portanto, com uma remuneração muito aquém das suas responsabilidades. A bancada, como já tinha feito outras vezes, se colocou à disposição do governo do Distrito Federal para contribuir com o diálogo na construção de uma alternativa. Hoje tive a oportunidade de comparecer à Assembleia dos Professores para registrar essa disposição da bancada, que fará uma visita ao acampamento organizado pelos professores, que estão acampados já há várias semanas em frente ao Palácio do Buriti, e é nosso desejo que possamos ir acompanhados de representantes da OAB, da Universidade de Brasília, da CNBB, manifestando apoio ao movimento e, especialmente, manifestando apoio à construção de um ambiente de diálogo que permita a superação dessa crise. Há uma desconfiança, senhor presidente, senhoras e senhores governadores, porque no ano passado, quando do movimento dos professores, o governo do Distrito Federal assumiu alguns compromissos assinados e que não foram cumpridos. Portanto, há uma desconfiança efetiva dos professores, porque tanto o compromisso do governo de apresentar até o mês de setembro uma proposta de plano de reestruturação do plano de carreira, como o compromisso de apresentar uma proposta para o plano de saúde, que deveria ser realizado em julho, não foram realizadas. E, portanto, há um ambiente de desconfiança. Eu senti na Assembleia, que tive a oportunidade de comparecer hoje, que há uma disposição dos professores de parar o movimento, demonstrando o compromisso com a educação. O problema é que falta iniciativa do governo do Distrito Federal de apresentar efetivamente uma proposta que seja razoável, que seja uma proposta que possa ser aceita pela categoria imediatamente, dando continuidade aos diversos entendimentos que precisam ser feitos, aí sim, para um plano de reestruturação. Agora, é patente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a falta de organização, a falta de planejamento no âmbito do governo, que tem levado a uma situação de crise administrativa em várias esferas da administração, não apenas na educação. Tive a oportunidade de me referir aqui na semana passada à crise na segurança pública. Hoje, mais uma categoria parece estar entrando em greve, os metroviários, além dos agentes penitenciários, porque é inadmissível que o Distrito Federal, que tem 32 secretarias e mais 9 com status de secretaria, portanto, quase 41 instituições com status de secretaria, e é claro que isso gera uma despesa com pessoal enorme, não possa priorizar uma categoria fundamental como a dos professores, que foi colocado por todos nós, que assumimos o compromisso de tornar a educação prioridade no governo do Distrito Federal. O fato é que não está sendo tratada como prioridade, está faltando iniciativa ao governo do Distrito Federal de propor uma proposta que seja realmente decente e que possa ser aceita, e o governo não está utilizando os instrumentos políticos que dispõe, inclusive a bancada federal, para buscar construir uma alternativa que possa pôr fim a esse movimento sem derrotar alguém, garantindo
que as crianças e os jovens de nossa cidade possam voltar à normalidade e ter suas aulas, trazendo tranquilidade também aos pais desses alunos, muitos deles que não têm com quem deixar os seus filhos, mas ao mesmo tempo atendendo pelo menos parte da reivindicação dos professores. É claro que as constantes crises políticas que o governo do Distrito Federal vem enfrentando contribui para o acirramento disso, porque ontem, por exemplo, o governo do Distrito Federal passou o dia, o governador, grande parte do dia, reunido com a bancada de deputados distritais da Câmara Legislativa, buscando evitar a constituição, a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os grampos telefônicos noticiados pela imprensa, acesso ilegais a dados e grampos telefônicos que estariam sendo feitos a partir do gabinete do Palácio do Buriti. Eu quero registrar, e falei com o governador sobre isto, sobre esse episódio, após a reunião da bancada, e o governador disse que jamais admitiria ou determinaria atitudes como essa, e quero aqui registrar que acredito nas palavras do governador, mas quero registrar que na própria reunião dos deputados distritais com o governador, um deputado distrital ligado à área de segurança pública informou que havia sim servidor, esse que é citado algumas vezes aí, salvo engano, chamado de Marcelão, que estaria sim patrocinando grampos ilegais em relação a políticos, jornalistas, enfim, e outras autoridades e outros personagens da política do Distrito Federal. Isso é absolutamente inadmissível, sob qualquer circunstância, e nós, a bancada federal, oficiou ao ministro da Justiça e ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Distrito Federal, buscando saber informações, se efetivamente isso aconteceu, e buscando saber informações em relação a isso. Mas o objetivo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, da minha vinda à tribuna na tarde de hoje, é para fazer mais um apelo ao governo do Distrito Federal para que busque, apresente uma alternativa concreta, viável, para que possamos retomar as aulas no Distrito Federal, respeitando a categoria dos professores e demonstrando efetivamente prioridade com a área de educação do Distrito Federal. É absolutamente fundamental para qualquer política de educação que tenhamos um corpo de professores motivados. E quero registrar hoje aqui, que percebi na Assembleia realizada hoje pela manhã, uma disposição dos professores do Distrito Federal de retomarem suas atividades desde que haja uma proposta que seja decente, há um ambiente de construção dessa alternativa. Inclusive, os professores apresentaram sugestões, que o governo apresentou uma sugestão de criar um auxílio saúde de R$ 110 e de pagar algumas dívidas que são obrigações do governo pagar, que são dívidas de erros de cálculo no cálculo de salários, no cálculo de férias, enfim, no cálculo de direitos, de que isso não pode ser uma concessão, isso não pode fazer parte de uma negociação, isso é uma obrigação do governo pagar essas questões, mas, ao mesmo tempo, propõe os professores que esse recurso, que seria um recurso de custeio, seja implementado, ampliando os valores do auxílio saúde e, portanto, não entrariam no cômputo da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que permitiria a construção de um entendimento, de um acordo em relação a isso. Mas é muito importante que o governo do Distrito Federal, já que está nos limites dos gastos da Lei de Responsabilidade Fiscal, possa fazer uma avaliação mais profunda da qualidade dos gastos, porque realmente eu acho que ninguém no Distrito Federal seria capaz hoje de elencar, sem ler, todas as secretarias existentes no Distrito Federal, o que faz com que efetivamente aumente muito os gastos e não permita o Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, investir naquilo que é efetivamente o fundamental, especialmente os gastos com educação, com segurança e com saúde. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores,
Esse é o apelo que volto a fazer, colocando mais uma vez a bancada do Distrito Federal à disposição para buscar a construção de um entendimento em relação a isso, conclamando que instituições importantes, respeitadas no Distrito Federal, como a Ordem dos Advogados do Brasil, como a UNB, como a CNBB e como várias outras, se incorporem neste movimento de busca de construção de um ambiente de diálogo e de resolução para essa questão. Muito obrigado, senhor presidente.